Fala pessoal, tudo certo? Começando agora mais um CDT Podcast. A gente vai trazer aqui todos os temas abordados nas pós-graduações do Instituto CDT e esta sequência aqui é da pós-graduação de Nutrologia. São podcasts feitos com inteligência artificial, para que fique bem claro, né? Para você estudar no carro, viajando, na academia. Agora será a disciplina 4, nutrição enteral e parenteral. É um tema aí que pega um pouco do hospital, né? Mas, como sempre, a inteligência artificial deixa os podcasts bem interessantes. É isso aí, vamos nessa. Pense no seguinte cenário de terapia intensiva. Um paciente gravemente desnutrido é admitido após dias de evolução de um quadro obstrutivo. O instinto imediato, quase um reflexo condicionado na nossa prática clínica, é iniciar o suporte nutricional o mais rápido possível, né? Exato. Aquele desespero para reverter o catabolismo? Isso, com a maior carga calórica tolerada. Mas, se a prescrição for uma dieta rica em carboidratos infundida em alta vazão logo nas primeiras horas, o resultado não vai ser a recuperação. O resultado pode ser uma arritmia fatal. É, uma parada cardiorrespiratória antes mesmo da troca de plantão. Com certeza. E hoje, o objetivo deste nosso mergulho clínico é destrinchar exatamente por que a pressa em nutrir pode ser tão letal quanto a desnutrição prolongada. O foco dessa nossa investigação técnica é extrair diretrizes estritas, condutas de prescrição e o manejo rigoroso das complicações das terapias de nutrição enteral e parenteral. Perfeito. E o princípio fisiológico incontestável, sabe, que deve nortear todo esse nosso raciocínio, é um só. Se o trato gastrointestinal funciona, ele obrigatoriamente deve ser utilizado. Existe aquela falsa sensação de segurança com a via endovenosa, né? Pela precisão matemática da bomba de infusão. Nossa, sim. Historicamente, existe essa ilusão. Mas a nutrição enteral não é apenas uma forma de entregar calorias. A gente está falando da manutenção da homeostase de um órgão com uma profunda função imunológica. Exato. O enterócito, diferentemente de outras células, extrai grande parte da sua nutrição diretamente do lúmen intestinal. Principalmente a glutamina, né? E o repouso intestinal prolongado resulta numa atrofia muito rápida das vilosidades, ocorre a perda da integridade das junções oclusivas, as tight junctions. E sem alimento no lúmen, essa barreira física e imunológica simplesmente colapsa. Isso favorece diretamente a translocação de bactérias entéricas para a circulação linfática e sistêmica. O que, veja bem, eleva exponencialmente o risco de sepse de foco abdominal. É um efeito cascata terrível. Bom, estabelecida essa premissa de que a via digestiva é a prioridade absoluta, o primeiro passo prático para quem está na beira do leito é a seleção do dispositivo. E o debate mais frequente na admissão sempre ocorre entre a sonda nasogástrica, a SNG, e a sonda nasoenteral, a SNE. E o raciocínio clínico indica que essa escolha não deve ser uma preferência pessoal do plantonista, certo? De jeito nenhum. Sempre que o esvaziamento gástrico estiver fisiologicamente preservado, a SNG é a via de eleição, sem dúvida. Porque o estômago possui uma câmara com uma capacidade altíssima de tolerância osmolar e de volume. E tem também a questão do calibre, né? Exato. Pelo calibre maior da sonda nasogástrica, o risco de obstrução por resíduos de dieta ou até mesmo medicamentos macerados é consideravelmente menor. Certo. Então, quando é que a gente realmente parte para a nasoenteral? O uso da nasoenteral fica reservado para indicações muito precisas, sabe? Estamos falando de cenários de gastroparesia diabética severa ou um ilho gástrico pós-operatório documentado. Ou quando o paciente apresenta aquele risco altíssimo e intolerável de broncoaspiração, né? Como em rebaixamentos severos do nível de consciência sem uma via aérea definitiva. Perfeito. Nesses casos, a infusão precisa obrigatoriamente ocorrer em nível pós-pilórico. Ela tem que alcançar o duodeno ou as primeiras alças do jejuno, justamente para minimizar o refluxo para a câmara gástrica. Mas aqui entra um ponto de fricção com a realidade nua e crua de uma UTI. A literatura exige a confirmação radiológica antes de liberar qualquer dieta. Sim, é mandatório.
Só que, na prática da madrugada, com a pressão assistencial lá em cima, existe aquela tentação perigosa de usar apenas a ausculta gástrica, injetando ar com uma seringa para confirmar a posição e já liberar a infusão. Afinal, esperar o técnico do raio-x pode atrasar a nutrição e administração de drogas essenciais em várias horas. Mas olha, essa é uma conduta que precisa ser categoricamente banida da prática clínica. É uma roleta russa, não é? Com certeza. A ausculta gástrica possui uma taxa de falsos positivos altíssima. O som do ar injetado em uma sonda inadvertidamente alocada no brônquio principal direito pode ser facilmente transmitido pelo diafragma. E aí ele é auscultado lá no quadrante superior esquerdo do abdômen, simulando um posicionamento gástrico que parece correto, mas não é. Exatamente. E se a dieta for liberada baseada apenas nessa ausculta, o paciente desenvolve o que a gente chama de enterotórax. Nossa, que é catastrófico. A infusão de uma fórmula hiperosmolar e ácida direto no espaço alveolar ou pleural. Sim, isso desencadeia uma reação inflamatória macrofágica imediata. A pneumonite química resultante destrói surfactante, causa colapso alveolar e uma consolidação extensa, Evoluindo rápido para a síndrome do desconforto respiratório agudo com uma mortalidade absurda. Por isso que a radiografia de abdômen é inegociável, evidenciando a sonda cruzando a linha média em direção ao duodeno ou a bolha gástrica no caso do SNG. É o único método seguro. O risco da ciatrogenia letal supera qualquer justificativa de pressa assistencial. O excesso de zelo nesse caso é sobrevivência básica do paciente. E mesmo com a sonda perfeitamente alocada, tem um manejo de medicamentos infundidos por essa via, e isso exige um raciocínio farmacocinético que muitas vezes passa batido. Passa muito batido. Quando a gente tem uma dieta correndo em bomba de infusão contínua, a biodisponibilidade de certos fármacos despenca se eles se ligarem às proteínas ou aos minerais da fórmula. A levotiroxina é o exemplo clássico de prova de título para isso, né? Exato. Para garantir a absorção da dose, digamos, de 100 microgramas de levotiroxina pela sonda, é imperativo suspender a dieta enteral por 60 minutos antes e 60 minutos após a administração. E isso impõe à equipe de enfermagem um trabalho de ajuste da bomba. A meta calórica de 24 horas vai ter que ser recalculada para correr em 22 horas para compensar essas pausas. Exato. É um trabalho em equipe. Com a via garantida e essas interações mapeadas, o desafio seguinte é a tolerância. Porque a introdução de um volume alto de calorias num trato gastrointestinal que estava em repouso absoluto gera estase e intolerância quase imediata. E aí é fundamental a aplicação da regra da formiguinha. A gente inicia a dieta com extrema cautela, sabe? Infundindo cerca de 30 a 40% da meta calórica total calculada para aquele paciente. Geralmente começando ali com vazões bem baixinhas, tipo 15 a 20 ml por hora, né? E vai progredindo a cada 12 ou 24 horas conforme a aceitação clínica. Isso mesmo. Só que essa aceitação frequentemente esbarra em náuseas e vômitos iniciais. E a conduta não é suspender a dieta no primeiro episódio, certo? Eu fico preocupada porque vejo muito isso acontecer. Não, jamais suspender de cara. O passo inicial é reduzir a taxa de infusão pela metade e entrar com terapia farmacológica. Os protocolos atuais recomendam fortemente o uso de antieméticos, de ação central, como a ondansetrona na dose profilática de 4 mg a cada 8 horas, preferencialmente por via endovenosa. Perfeito. E como procinético, a bromoprida apresenta um bom perfil de esvaziamento gástrico, na dose de 10 mg a cada 8 horas. Certo. Mas acho que vai ressaltar para nossa audiência o porquê de muitos serviços estarem abandonando a metoclopramida, o famoso Plasil. É muito importante pontuar isso. O antagonismo dopaminérgico da metoclopramida cruza a barreira hematoencefálica com extrema facilidade, induzindo sintomas extrapiramidais severos, tipo distonias e acatisia. E em um paciente de UTI, sob sedação leve ou em desmame ventilatório, um quadro extrapiramidal pode ser fatalmente confundido com delírio ou com alguma deterioração neurológica. Com certeza. E isso gera cascatas de exames desnecessários, como tomografias de crânio, que trazem mais risco no transporte. Bom, outro sintoma que gera um pânico imediato nas enfermarias é a diarreia. Nossa, sim. E a resposta automática e completamente equivocada de muitos profissionais é suspender a nutrição enteral na hora,
culpando a osmolaridade da fórmula. É um erro clássico. Como a gente já discutiu, suspender a dieta agrava a atrofia do enterócito. E isso piora a capacidade absortiva e acaba perpetuando a própria diarreia. É um ciclo vicioso. A conduta correta frente à diarreia requer um diagnóstico diferencial agressivo, né? Exato. Tem que revisar a prescrição inteira, buscar inibidores de bomba de prótons que alteram o pH gástrico e a flora, uso de antibióticos de amplo espectro, xaropes orais que utilizam sorbitol, que é um laxante osmótico superpotente. E até procinéticos em doses excessivas. Paralelamente a isso, a pesquisa de toxinas para Clostridium difficile é mandatória. Mandatória. Excluídas e tratadas essas causas secundárias, a conduta nutricional direta é manter o aporte, mas reduzir a velocidade de infusão em 30% a 50%. E a gente associa isso à prescrição de módulos de fibras, priorizando um mix de fibras solúveis e insolúveis, né? Numa dose de 10 a 20 gramas por dia, fracionadas. Elas vão atuar na formação do bolo fecal e servir de substrato para a microbiota produzir ácidos graxos de cadeia curta, que são fundamentais para nutrir o colonócito. Perfeito. Contudo, há um limite de tolerância que transcende a parte mecânica do intestino. Entramos no campo do colapso bioquímico sistêmico, que é a síndrome de realimentação. O exato cenário que desenhamos lá na abertura. A síndrome de realimentação é, sem dúvida, a complicação metabólica mais dramática do suporte nutricional. Ela ocorre naqueles pacientes com desnutrição severa, alcoolistas crônicos ou pacientes oncológicos após um jejum prolongado. Porque durante o jejum, o corpo esgota as reservas de glicogênio e passa a depender da gliconeogênese e da oxidação de ácidos graxos e corpos cetônicos. Sim, e o pâncreas reduz drasticamente a secreção de insulina. Quando a gente reintroduz carboidratos de forma abrupta e em grande quantidade, a glicose entra na corrente sanguínea e provoca um pico maciço de liberação de insulina. Olha, eu gosto de usar uma analogia para isso. É como tentar dar a partida no motor V8 de alta cilindrada que ficou anos abandonado num galpão. O motor está completamente ressecado. Excelente analogia. E aí, o combustível, que no nosso caso é a glicose da dieta, é injetado subitamente nos cilindros. Mas como não há lubrificação prévia, faltam os fluidos essenciais para suportar essa explosão de energia. Exato. E no nível celular, esses fluidos são os eletrôlitos e as vitaminas que sustentam a maquinaria enzimática. E quando a faísca bate, o motor funde. A demanda metabólica imposta pelo novo combustível simplesmente aniquila a pouca reserva que restava nas células. A fisiopatologia acompanha exatamente essa sua analogia. O pico de insulina faz com que as células passem abruptamente do metabolismo lipídico para a glicólise. E esse processo exige a ativação em massa da bomba de sódio e potássio ATPase e a fosforilação da glicose. E o resultado prático disso é que o potássio, o magnésio e, de forma muito crítica, o fósforo, são violentamente sequestrados do soro direto para o meio intracelular. Sim, o fósforo despenca no sangue porque está sendo consumido desenfreadamente para gerar ATP. Essa hipofosfatemia severa leva à falência miocárdica e arritmias ventriculares. Fraqueza da musculatura diafragmática, impossibilitando o desmame ventilatório e até parada respiratória. Como o colapso é iminente e sistêmico, a conduta profilática tem que ser rígida. Muito rígida. Para pacientes com critérios de risco, o início da nutrição enteral deve fornecer meros 15% a 20% da meta calórica. E o mais importante de tudo é a reposição agressiva de eletrólitos antes de progredir a dieta. Antes de progredir, isso é fundamental. Além disso, a glicólise depende integralmente da tiamina, a vitamina B1 como coenzima, né? Exato. Sem ela, ocorre o acúmulo de ácido lático e uma acidose metabólica severa. Por isso, a prescrição mandatória inclui a reposição profilática de tiamina endovenosa, em doses altas, de 100 a 300 mg por dia durante 5 a 7 dias. Tudo isso antecedendo a carga pesada de carboidratos.
Bom, até aqui esgotamos as ferramentas de preservação do trato gastrointestinal. Mas o nosso raciocínio clínico também exige reconhecer quando a via enteral se torna absolutamente inviável. Em situações de falência intestinal aguda, seja por um ilho paralítico refratário, isquemia mesentérica, peritonite difusa ou aquelas fístulas digestivas de alto débito. Aquelas que drenam volumes superiores a 500 ml em 24 horas, certo? Isso. E esse podcast é patrocinado, é realizado, produzido e o conteúdo vem das pós-graduações do Instituto CDT. Então, se você é médico, quer se aprofundar, se especializar, melhorar a sua prática, evoluir, mudar de carreira, é aqui no Instituto CDT, nas nossas pós-graduações. Dr. Tiago falando aqui e voltemos ao podcast. Valeu! Nesses cenários, a insistência na via enteral é fútil e perigosa. O suporte nutricional deve obrigatoriamente migrar para o leito vascular. Entramos no mundo da nutrição parenteral. E nessa transição, a conduta padrão ouro é o uso de nutrição parenteral central total, a NPCT. Tentar nutrir um paciente exclusivamente por via periférica é um erro primário que custa os acessos venosos do paciente em pouquíssimas horas. Com certeza. E a restrição aí não é de volume, mas físico-química mesmo. É a osmolaridade. A rede venosa periférica tolera soluções com osmolaridade máxima de 900 miliosmoles por litro. E as fórmulas parenterais totais que contêm toda a carga de glicose, aminoácidos e lipídios necessários para 24 horas ultrapassam facilmente os 1.500 miliosmoles por litro. Muito facilmente. A infusão de uma solução tão hiperosmolar numa veia periférica de pequeno calibre provoca uma agressão direta ao endotélio. Ocorre denudação celular e uma flebite química excruciante em menos de 48 horas. Que evolui rapidamente para tromboflebite, dor intensa e perda definitiva daquele acesso. Por isso a exigência inegociável de um catéter venoso central posicionado lá na veia cava superior. Onde o alto fluxo sanguíneo dilui instantaneamente a solução hiperosmolar, protegendo o endotélio vascular. Exato. Com o catéter central garantido, o cálculo da prescrição basal mira em ofertar de 20 a 30 quilocalorias por quilo de peso por dia e uma cota proteica de 0,8 a 1,5 gramas de aminoácidos por quilo por dia, ajustada pela função renal e pelo estresse catabólico. Mas, sabe, o pulo do gato na parenteral não é apenas calcular o total. É respeitar a velocidade com que o fígado consegue processar toda essa carga direta. A velocidade de infusão de glicose, a famosa VIG, é um parâmetro inegociável. A VIG máxima tolerada é de 4 a 5 miligramas por quilo por minuto, né? Se o médico prescritor tentar acelerar a reposição e ultrapassar essa marca, a capacidade de oxidação hepática é simplesmente saturada. É saturada. E aí o fígado passa a converter todo esse excesso de glicose diretamente em triglicerídeos, resultando em esteatose hepática iatrogênica grave, disfunção hepática aguda e uma hiperglicemia refratária à insulina periférica. E o mesmo rigor matemático se aplica à velocidade de infusão de lipídios, a VIL, que possui um teto de segurança absoluto de 0,1 gramas de lipídio por quilo por hora. Perfeito. Ultrapassar a VIL significa sobrecarregar o sistema retículo endotelial, prejudicando a fagocitose de macrófagos, o que, num paciente séptico na UTI, compromete profundamente a resposta imunológica e altera até a capacidade de difusão de oxigênio nos capilares pulmonares. Nossa, isso é muito sério. E isso levanta uma questão essencial sobre aquele pragmatismo brutal da UTI. O paciente está em choque séptico, utilizando múltiplas drogas vasoativas, tipo noradrenalina em doses crescentes a 0,5 microgramas por quilo por minuto, e precisa iniciar a parenteral completa. É o dia a dia da terapia intensiva. E aí a equipe de enfermagem questiona se pode utilizar o mesmo lúmen do catéter central para nutrição e para noradrenalina, otimizando os acessos. A resposta, sem qualquer margem para flexibilização, é não, certo? Não, de forma alguma. A via da nutrição parenteral deve ser exclusiva, ponto final. A justificativa para essa exclusividade é baseada puramente na química da solução e em microbiologia.
A emulsão lipídica da parenteral é um sistema físico muito instável. Misturar drogas vasoativas, íons ou bolos de sedação no mesmo equipo altera o pH da mistura. Isso provoca quebra da emulsão lipídica, o que pode gerar êmbolos de gordura. Além disso, microbiologicamente, a bolsa de parenteral, tão rica em glicose e lipídios, é o meio de cultura ideal para Cândida e Staphylococcus. Desconectar a bolsa para administrar outro fármaco ou parar a infusão para o paciente descer para uma tomografia e reconectar depois, quebra o sistema fechado e contamina irremediavelmente a linha. E aí, o risco de infecção primária de corrente sanguínea associada ao catéter dispara exponencialmente. Ao colocar todos os macronutrientes diretamente na veia cava, a gente está contornando completamente os filtros de primeira passagem do trato gastrointestinal e do fígado. Isso cria uma vulnerabilidade metabólica brutal. Muito brutal. E há uma interação em pacientes graves que frequentemente passa batida na prescrição diária, que é a sedação contínua com propofol e a hipertrigliceridemia. Essa é uma armadilha muito comum. O propofol é veiculado em uma emulsão lipídica a 10%, que entrega aproximadamente 10 quilocalorias por grama de lipídio infundido. E se o paciente recebe propofol em doses altas de forma contínua para manter o RAS em -4 ou -5 e concomitantemente recebe uma bolsa de nutrição parenteral tricompartimentada, que já contém glicose, aminoácidos e a sua própria carga de lipídios. Ocorre uma sobreposição de emulsões. A consequência direta é a elevação abrupta dos triglicerídeos séricos, que rapidamente ultrapassam aquele limite de segurança de 400 miligramas por decilitro. Exato. E níveis acima de 400 não são apenas um achado laboratorial isolado. Eles precipitam pancreatite aguda química e pioram a troca gasosa pulmonar pela deposição de gotículas de gordura na membrana alvéolo capilar. A conduta imediata frente a essa alteração é dupla, né? Primeiro, suspende-se o aporte de lipídios da dieta parenteral, migrando temporariamente para bolsas bicompartimentadas, apenas com glicose e aminoácidos. Isso. E segundo, reavalia a sedação. Se a estabilidade hemodinâmica do paciente permitir, a gente substitui o propofol por agentes não lipídicos, como a dexmedetomidina ou midazolam, dependendo do alvo neurológico desejado. Certo. E além do controle rigoroso dos macronutrientes, a prescrição exige a elaboração bem artesanal da reposição de vitaminas e oligoelementos diários. Na prática hospitalar, a gente utiliza ampolas comerciais já consolidadas, Frutovitam ou Cern12, na dose de uma ampola ao dia, para cobrir o espectro de vitaminas hidrossolúveis e lipossolúveis, e a Davem ou Oligotrate, para o pool de zinco, cobre, manganês e cromo. Porém, há uma falha técnica intrínseca a essas soluções comerciais que o médico prescritor precisa corrigir ativamente. A vitamina K não compõe nenhuma dessas fórmulas. Não compõe devido à sua altíssima instabilidade físico-química quando misturada com certos minerais e a exposição à luz na bolsa. Isso significa que um paciente em nutrição parenteral exclusiva prolongada vai desenvolver um alargamento do tempo de protrombina e um risco altíssimo de sangramento espontâneo. Com certeza. Se o médico não realizar a prescrição isolada da fitominadodiona, a vitamina K, administrando geralmente 10 mg por via intramuscular ou endovenosa lenta uma vez por semana. E tem outro detalhe crítico na engenharia química da bolsa, que é o risco de precipitação física. Se a concentração de sais não for bem calculada, cálcio e fósforo se ligam e formam microcristais de fosfato de cálcio letais. Sim, que podem causar embolia pulmonar microscópica difusa se forem infundidos. A regra técnica mandatória aí é manter a soma do cálcio e do magnésio rigorosamente abaixo de 16 miliequivalentes por litro de solução, garantindo que a mistura permaneça estável e cristalina. E a complexidade dessas misturas nos leva a observar complicações a longo prazo que muitas vezes surpreendem até especialistas. É verdade. Em pacientes com síndrome do intestino curto ou falência intestinal irreversível que dependem de nutrição parenteral exclusiva por mais de 6 meses,
a gente observa o surgimento de uma doença metabólica óssea extremamente severa. Com fraturas patológicas e dor óssea intratável. E a causa primária documentada não é a falta de cálcio na dieta, mas sim a toxicidade crônica pelo alumínio, né? Exatamente, o alumínio está presente como um contaminante residual nas próprias ampolas de vidro das soluções de cálcio, fosfato e oligoelementos. O mecanismo é fascinante, mas trágico. Com meses de infusão venosa diária, esse alumínio sofre lixiviação do vidro, entra na circulação sistêmica e se deposita ativamente na matriz óssea. E o dano não é só estrutural. Não mesmo. O alumínio age nos rins, bloqueando a enzima 1-alfa-hidroxilase. E essa é a enzima responsável pela conversão final e ativação da vitamina D. E sem a vitamina D ativa, o corpo não consegue modular o metabolismo do cálcio, gerando uma osteomalácia muito grave. Aqui cabe até uma intervenção nossa contundente, baseada estritamente na clínica. Por favor. A toxicidade por metais pesados, como esse alumínio da parenteral, é uma complicação fisiopatológica real, documentada em exames laboratoriais, que destrói a qualidade de vida de pacientes graves, dependentes de acesso central profundo. É um diagnóstico de extrema seriedade. Perfeito. E isso expõe a completa falta de embasamento científico dessas tendências atuais de consultório que vendem terapias endovenosas profiláticas para indivíduos saudáveis sob o falso pretexto de limpeza de metais pesados. É um absurdo submeter o endotélio de um paciente ígido aos riscos de flebite química, infecção de corrente sanguínea e desbalanço eletrolítico sem diagnóstico laboratorial rigoroso viola princípios básicos de segurança e farmacologia. Sim, é banalizar o acesso venoso profundo. A nutrição parenteral é um recurso de exceção salvador dentro do ambiente hipercontrolado da UTI, onde os eletrólitos e a função hepática são avaliadas a cada 12 horas. Fora desse monitoramento, o risco de atrogenia é inaceitável. Completamente inaceitável. Bom, sintetizando o nosso raciocínio técnico de hoje, o trato digestivo deve ser priorizado e protegido. A escolha do dispositivo e a confirmação inegociável por imagem são o que impedem a infusão pulmonar catastrófica. E a progressão de volume deve seguir o pragmatismo lento da regra da formiguinha, justamente para evitar o colapso intracelular da síndrome de realimentação. E, quando o leito vascular for a única opção viável, o respeito matemático à osmolaridade, às velocidades máximas de infusão e as interações lipídicas ocultas na sedação é o que separa a terapia de suporte do dano hepático induzido. Um belo resumo. E isso levanta um questionamento inevitável para nossa prática futura, para quem nos acompanha. A demografia médica nos empurra para a deshospitalização acelerada de pacientes crônicos e altamente complexos. É uma realidade. A nutrologia domiciliar, o home care avançado, está se tornando um novo padrão. E diante de toda essa complexidade enzimática, dos riscos de quebra de emulsão, controle de infecção de catéter e necessidade de monitoramento diário do fósforo e magnésio que acabamos de detalhar, estamos técnica e estruturalmente preparados para manejar essas complicações em um ambiente domiciliar? É a grande questão. Estamos prontos para transformar, com a mesma segurança clínica e margem de erro zero exigida, a sala de estar de um paciente em uma verdadeira extensão tecnológica da UTI? Fica aí essa provocação profunda para o nosso raciocínio clínico e para o futuro da nossa prática médica.